Tudo Que bom, bem? tudo bem. Bom, bem-vinda, doutora Patrícia. Daqui a pouco Obrigada. a Fê deve pedir uma solicitação para ela entrar também. Aí Aham. a gente já coloca a Fê aqui junto. Vamos começar. Eu estava contando um pouquinho, muito ainda en passant, eu acho que vou deixar um pouco mais a bola para você. Eu só falei doutora Patrícia Valentini de Mello, ginecologista, mas eu sei que você tem um monte de outras especializações. Então, assim, conta um pouquinho en passant, para a gente entender um pouco essa coisa da medicina integrativa. E aí a gente já entra na menopausa. Tá bom, tudo bem, gente? Olha, então, sou ginecologista, sou mastologista também, correndo bastante nesse outubro rosa, né? Falo muito sobre câncer de mama e fora isso, eu tenho uma especialização, fiz uma pós-graduação em medicina integrativa, né? O que é a medicina integrativa? É a medicina que enxerga a pessoa e não a doença, né? Promove a saúde, usa várias abordagens, desde que tenham evidência científica, para que a pessoa adquira bem-estar, qualidade de vida e a cura também. E é complementar à medicina convencional, né? Não, uma não exclui a outra. Uma acaba complementando a outra, né? Sim, são complementares. E eu amo Tá bom. falar da menopausa também, né? Então, vamos Então lá, se vamos eu lá. puder A ajudar. gente, a gente pensou em fazer o seguinte, doutora Patrícia, a gente pensou em blocar em três momentos, né? E aí, o primeiro momento, o seu momento da gente falar de hormônios e sintomas. Um segundo momento, falar sobre terapia de reposição hormonal, vilão ou mocinho. E um Uhum. terceiro momento, que seriam as terapias alternativas à terapia de reposição hormonal. Então, eu queria Uhum. começar a gente falando um pouco sobre os hormônios e os sintomas. Porque que acontece, que eu acho que é uma coisa que a gente está sentindo muito aqui no perfil. Se fala muito pouco sobre a menopausa, mas se fala menos ainda sobre o período pré-menopausa. Então, muitas vezes a mulher está sentindo já sintomas da perimenopausa e esses sintomas são confundidos com tô cansada, tô estressada, minha vida tá louca e às vezes não é isso, às vezes já é o início, né, da perimenopausa. Então, vamos falar um pouquinho sobre os hormônios mais responsáveis e os sintomas de cada hormônio desses daí. Olha, na verdade são vários hormônios, né? O nosso corpo é regido por muitos hormônios e todos dependem de todos, né? Não é só o ovário que é importante. A gente tem a glândula adrenal que produz cortisol, produz testosterona, produz DHEA, que esse DHEA é o precursor tanto da testosterona como dos estrógenos. E também a gente tem a tiroide, que os hormônios tiroidianos são super importantes. E quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo todos esses. Existe a pausa de cada um. Então, tem tiroidopausa, adrenopausa, né? Melatopausa, a melatonina também é super importante, depois a gente pode falar dela. E os ovários são os únicos que a gente lembra, né? Na verdade, a perda da função do ovário, que é a menopausa, né? Agora, isso já acontece muito antes. Então, quando a gente tem por volta dos 35 anos, a gente começa a perder um pouco a fertilidade, porque a gente vai perdendo, vai diminuindo o número de óvulos, né? Quando isso acontece, a progesterona cai. A progesterona é o hormônio produzido na ovulação. Então, a gente só produz a progesterona quando a gente ovula. Mas, a partir dos 35, a gente começa a ter alguns ciclos que a gente não ovula, a gente chama de ciclos anovulatórios, né? Então a gente vai perdendo a progesterona. E aí muitos sintomas já começam. Isso acontece muito antes da menopausa, né? Então, a progesterona é responsável pelo quê? Principalmente proteção cerebral. Ela acalma, ela é um hormônio que a gente fala que é um hormônio sedativo, então ela acalma, ela melhora sono, ela ajuda a serotonina a agir, né? Por isso que ela diminui a ansiedade, ela melhora a depressão, ela desincha. E quando a gente não tem a progesterona, que também afina o nosso endométrio, que é a camadinha de dentro do útero que descama e sai como menstruação, quando a gente não tem a progesterona, a gente não afina essa camada. E aí a gente tem o outro hormônio, que é o estrógeno, que engrossa essa camada. É um hormônio que a gente chama de proliferativo, né? Então, o que que acontece? Ocorre um desbalanço, a gente chama isso de dominância estrogênica. Então, a gente passa uma fase da nossa vida, que é essa fase pré-menopausa, com uma dominância estrogênica. E aí a gente sangra muito mais, tem muito mais cólica, faz pólipo, faz mioma, né? É...
Isso é super comum, né? Mas às vezes a gente tem uns inconvenientes. A gente pode ou não ter sintoma, pode ter mais, pode ter menos, porque se mistura com o quê? Com a adrenal cansada. Quem é mais estressada, por exemplo, já não tem tanto, gastou muito cortisol durante a vida, com isso não tem testosterona. E aí juntam os sintomas, e aí a gente se sente mais cansada ainda. Mais cansada, com perda de energia, né? A E gente depois eu pode falo. dizer a gente pode dizer então que o primeiro hormônio que começa a cair na pré-menopausa é a progesterona. Ele seria o Sim, primeiro fisiologicamente, sim, depende. fisiologicamente, e aí É, cada mulher vai ter as reações, porque assim, não é porque a progesterona pode dar 10 sintomas que a mulher vai sentir todos os 10 não. sintomas, né? Tem Tem mulheres que gente que quase não não tem sentem nenhum. nada. Uhum. Exato. E sabe por quê? Porque depende do estilo de vida dessa pessoa. Por isso que o estilo de vida é tão importante. Porque, de acordo, com as nossas escolhas, a gente preserva hormônios e aí tem menos sintomas, né? Sim, sim. Então aí, vamos lá, a progesterona então começou a cair, aí ela passou desse momento que caiu, aí o próximo que vem a cair é o estrogênio. Estrógeno. Sim, É o aí é o próximo. estrogênio. Estrógeno ou Uhum. estrogênio? Tanto faz. Tanto faz, tanto Tanto faz. faz. Tanto faz. Nós temos vários tipos de estrogênios, né? Ou estrógenos. É legal saber disso. Tem o estriol, que é o hormônio da gestação, que ele é muito legal, ele é protetor, né? Ele é anticâncer, é bem legal esse hormônio. Eu tô falando isso porque depois, na menopausa, a gente até pode usar esse tipo de hormônio para fazer a reposição e não ter os inconvenientes de outros estrogênios, como por exemplo estrona. A estrona é o hormônio que a gente começa a produzir na menopausa, né? Que ela vem da testosterona na gordura, as mais gordinhas fazem essa aromatização, que é essa enzima que mora no tecido gorduroso, chama aromatase, ela transforma a testosterona na estrona, que é mais perigosa, ela é muito potente. Mas aquele hormônio que todo mundo lembra, na menopausa é o estradiol, né? É ele que dá a nossa performance cerebral, que dá energia, né? Que melhora a pele. E é ele que prolifera as coisas. Então, prolifera a vagina, deixa a vagina elástica, forte. Na menopausa, quando o estrógeno cai, a vagina vai ficando cada vez mais seca, né? E mais fina, e mais dolorida, e sem lubrificação. Os calores acontecem também, né? Pela falta do Então, estrógeno. os calores e essa questão do ressecamento vaginal, seria o estrógeno seria o maior responsável? Óbvio que não é só um hormônio, mas ele seria o maior responsável por isso? Seria. Na verdade, a lubrificação vaginal depende da progesterona e da testosterona, tá? Mas a espessura da mucosa vaginal, da parede da vagina, depende do estrógeno. Por isso que eles Sim, funcionam em conjunto, né? sim, sim. E desses, bom, hoje, né, a gente estava, é um dado que a gente colocou aqui na semana temática, mais de 25 milhões de mulheres entram na menopausa, porque antigamente a expectativa de vida era menor, então a mulher vivia, sei lá, até os 50, tinha muitas mulheres que nem na menopausa entravam, né? Isso eu acho um dado muito legal, porque olha que bacana a gente estar aqui discutindo sobre isso. Em 1940, ninguém sabia o que era menopausa, né? Pois é, pois é. Bom, e aí esses hormônios começam a entrar nesse desequilíbrio, começam a vir esses sintomas, que seriam esses sintomas da pré-menopausa. E aí a menopausa mesmo se instala quando... Eu não falei por ano, Fê Guerreiro? 25 milhões de mulheres entram na menopausa por ano. Eu falei por dia? Que louca. É por ano. Por dia haja população nesse mundo, não é mesmo? Então vamos lá. Então aí começaram a acontecer esses desequilíbrios. A gente está nesse momento que algumas mulheres sentem mais sintomas, outras sentem menos. Já seria o momento de começar a pensar em fazer alguma coisa ou tem que se esperar parar a menstruação para começar a fazer alguma coisa? Não, para fazer alguma coisa sempre é momento para fazer alguma coisa. E é importante que se faça alguma coisa, né?
Porque a gente tem que ter qualidade de vida. Então, são duas coisas que a gente pode fazer. São duas estratégias bacanas para manter o hormônio, né? Pode falar, tô Tá, tá. Pronto. A primeira dela, eu sempre falo, é melhorar o estilo de vida, né? Então, viver mais tranquilamente, dormir bem, comer bem, fazer atividade física, preserva o hormônio. Então, quem faz isso muito bem, quem lida bem com o estresse, quem faz meditação, yoga, é, não tem tanto sintoma. Então, a gente não precisaria entrar com hormônio tão cedo, né? Mas o que a gente tem que fazer é regular os hormônios o quanto antes, né? Mas nessa cidade louca que a gente vive, pelo menos, esse estilo de vida que a gente consegue ter aqui não é o ideal, né? Então, nesses casos, vale a pena sim já começar quando os hormônios começam a cair. Nem estou falando de progesterona aqui, eu estou falando de tudo, né? Então, por isso que é legal a gente olhar o todo e tudo aquilo que for caindo e estiver dando sintoma, a gente precisa arrumar. Seja com fitoterapia, seja com mudança de estilo de vida ou com o próprio hormônio. Os estudos científicos mostram isso, né? Eu até escrevi lá no post, e é verdade. Quanto antes a gente começa a manter esse equilíbrio, melhor a gente vai ficar e menos doença crônica lá na frente, né? Quando a gente tiver mais idade, a gente vai ter, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Existe uma espécie de golden age para começar a fazer algum tipo de terapia? Ou seja, a reposição, ou seja, uma terapia alternativa? Sei lá, um período aí que a gente possa chamar de golden período para começar essa fase aí? Olha, eu acho que o Golden, período Golden Age seria a partir dos 45 anos. Eu acho que é quando as coisas começam a desequilibrar para a maioria das pessoas. Tá. Mas Depois... eu, por exemplo, desculpa, mas eu, por exemplo, Não, eu entrei na menopausa com 42 anos, né? E eu tive que fazer muita coisa já nessa época. Então, mais uma média, eu diria 45. você entrou na menopausa com 42 anos naturalmente ou foi por algum outro motivo? Naturalmente, entre aspas, naturalmente pelo estilo de vida maluco que eu tinha, que acho que não é muito natural, mas foi naturalmente. De repente, até hoje você migrou para a medicina integrativa um pouco por conta disso, né? Ou não tem nada a ver? Não, eu migrei para a medicina funcional bem antes da Funcional. medicina integrativa, né? Faz 12 anos que eu faço medicina funcional e foi exatamente por isso, porque na época eu nem conhecia. Então, sempre tem um motivo, né? Para a gente passar por algum sofrimento, algum ganho a gente tem. O meu foi esse. Eu agradeço, Tébia. E aí, então, vamos dizer que esse Golden Age para começar, é legal começar a pensar nesse assunto com os 45 e depois da menopausa, se continua fazendo também ou não? Sim, sim. Aí o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo. Então, aos 45, a progesterona, a falta dela começa a dar mais sintomas, a gente começa a repor progesterona normalmente, né? A partir daí, o tempo vai passando, por volta de 48 a 50, o estrógeno cai, e é aí que a gente começa a entrar na menopausa. Na verdade, a gente chama de menopausa 1 ano depois da última menstruação, porque nesse período inicial o ovário dorme, o estrógeno cai. Daqui a pouco ele acorda do nada, o estrógeno sobe, você menstrua de novo, e assim vai. É um ciclo, uma montanha-russa, né? Uhum. Mas depois de 1 ano sem menstruar, muito dificilmente o ovário acorda de novo. Então é aí que a gente chama de menopausa, e aí a gente entra com estrógeno normalmente, né? Tem pessoas que não podem, tem pessoas que não precisam, mas na maioria das vezes é muito benéfico. Tá. Bom, então falamos um pouco dos hormônios, falamos um pouco dos sintomas. A gente não vai conseguir se aprofundar muito, gente, porque a gente tem aí 1 hora para conseguir falar tudo. Que pena, dá vontade de falar o dia inteiro. Não é? A gente vai ter que fazer várias lives. Vamos falar um pouquinho agora, então, sobre a terapia de reposição hormonal, vilão ou mocinho, né? É uma preocupação muito grande. A gente recebeu várias perguntas relacionadas a isso. A terapia de reposição hormonal, ela teve um momento que se cometeu muitos erros. Hoje ela já tem outras alternativas. Então, conta um pouquinho pra gente essa Esse história. histórico?
Então, hoje a gente vive essa questão da demonização dos hormônios por causa dessa história, né? Então, há 18 anos atrás, o que que aconteceu? Eu vou fechar uma aqui, tá, gente? Desculpa. Continua, doutora Patrícia, só um minutinho. Tá bom, vamos lá. Há 18 anos atrás, teve um estudo, né, que a gente chama de estudo WHI, que fez um estudo da reposição hormonal. Porque daí as mulheres começaram a viver mais, né, ganharam 30 anos de vida, a gente começou a viver na menopausa com uma qualidade de vida ruim, os estudos começaram a acontecer, que seria se a gente repusesse os hormônios. Mas naquela época não tinha tecnologia, nada. E aí eles usaram urina de cavalo, né? Hormônio da urina de égua grávida. Era não poderia dar certo, né? Não, hormônios muito potentes, não eram as mesmas substâncias que o nosso corpo produz, o nosso corpo entendeu aquilo como sendo uma coisa que não era dele e muita porcaria aconteceu. Na verdade, nem foi tanto assim, né? Mas porque eles escolheram as mulheres erradas, acima de 60 anos, obesas, americanas, que já não se cuidavam, que já tinham riscos enormes para as doenças. Então, também não dá para dizer que foi só culpa do hormônio, né? Sim. Mas a mídia colocou no ventilador e aí foi, e todo mundo ficou com medo. O tempo passou, né? A tecnologia melhorou muito e hoje existem os hormônios bioequivalentes, bioidênticos, eles são iguaizinhos aos nossos, a mesma molécula. Normalmente vem do inhame, né? É um pouquinho modificado, porque claro, do inhame não é igual ao nosso, mas aí fica idêntico ao nosso. E as nossas células recebem esses hormônios como sendo os nossos. Então, a gente não precisa de uma dose tão alta, isso a gente aprendeu com o tempo também. A gente pode juntar alguns hormônios, pode pôr o estriol, como eu falei, né, junto com o estradiol. As vias de administração mudaram, então a via transdérmica, pela pele, mostrou um benefício enorme, né? Não aumenta risco para trombose, como lá atrás mostrou aí como as pílulas sintéticas, são hormônios sintéticos até hoje, né, causam, também aumentam o risco para trombose. O hormônio bioidêntico transdérmico não aumenta risco para trombose. A progesterona pode ser via oral, tá, gente? Quando eu falo via transdérmica, eu estou falando do estrógeno. Então, hoje, os riscos são mínimos. Eu acho que é um mocinho da história. É um mocinho, então. Agora, uma outra pergunta. Muita gente pergunta aqui pra gente sobre a questão do câncer de mama. É a pergunta que mais surge, né? Mas fazer reposição hormonal, eu tenho mais propensão a ter câncer de mama? Tem a questão do histórico, né? Mas eu acho que responde pra gente. Vamos tirar as pessoas de alto risco agora disso que eu vou falar, tá? Que isso é uma briga até hoje. Mas, assim, os estudos que aparecem na mídia até hoje são estudos com os hormônios sintéticos, né? E, mesmo assim, aumenta minimamente o risco da reposição hormonal, não justifica. Hoje, eu sou mastologista, né? Sou especialista em câncer de mama, e a nossa Sociedade Brasileira de Mastologia, inclusive, apoia essa ideia de que hoje a gente tem que focar na qualidade de vida. Porque o risco para o câncer de mama, ele até existe, mas ele é 2%, gente. Né? O estilo de vida, por exemplo, a obesidade, dobra o risco para câncer de mama em 50%. Então, não dá para comparar. E todo mundo fica com medo do hormônio e não tem medo de engordar, né? Então, a gente precisa comparar essas informações, né? E, então, eu acho que, se for pensar no câncer de mama, é benéfico. Aliás, hoje os estudos mostram que essa história vai acabar já já, né? Que muita gente com câncer de mama pode usar hormônio, tem vários tipos de câncer de mama, inclusive, mesmo quem tem o câncer de mama, né? Imagina quem não tem. Aliás, só para comentar, eu tenho pacientes que têm alto risco para câncer de mama, e eu lembro sempre de uma querida, minha paciente há muito tempo, ela chegou com 65 anos no meu consultório, tomando Rivotril, mais 3 remédios para dormir, em depressão grave, falando assim, minha mãe morreu com 32 anos com câncer de mama, e eu tô morta em vida, porque todo mundo tem medo de me dar hormônio, e eu não quero mais viver assim, eu prefiro ter o câncer de mama, mas eu quero viver. E aí, em comum acordo, eu entendi, né? Porque nesses casos, eu apesar de saber tudo isso, de estudar
esses novos artigos científicos e tal, é difícil ter essa responsabilidade, né? Mas aí a gente decidiu fazer a reposição hormonal para ela, tá maravilhosa, hoje tem quase 70 anos, tá ótima. Também, né? Quanto que a conta fecha, né? Às vezes por falta de informação ou até por um receio, você passa por uma fase desse jeito, extremamente difícil e sentindo tudo isso, pensando que você vai viver mais, mas assim, e viver do jeito que você está vivendo, faz sentido, né? Então, é um equilíbrio, claro. É uma conta que, né, precisa entender, né? E se a pessoa tem muito medo, capaz do medo gerar alguma coisa, é melhor também não usar. Então, uma outra pergunta que surge muito aqui também é o seguinte: os hormônios bioidênticos, vamos chamar de naturais, tem muita gente que pergunta, mas e se eu tenho indicação de não fazer reposição hormonal? Eu poderia fazer com esses hormônios? É óbvio que não dá pra gente, eu entendo que não dá pra gente fazer um geralzão, porque tem muito a saúde de cada indivíduo, isso. Mas é possível? É possível quem tem indicação de não fazer a reposição? Essa indicação vem muito desse histórico dos estudos estarem ligados a esses hormônios sintéticos. Já tem um estudo ou algo que diga que os hormônios naturais também podem ser indicados para quem a princípio não poderia? Olha, depende do caso, realmente. Tudo é muito individualizado, como você falou, né? Mas a fitoterapia é boa. Dependendo do caso, não adianta, né? Para muitas pessoas resolve, tá tudo certo. Para outras pessoas, a gente acha que não consegue resolver, né? Então, quem tem muito calor, muito fogacho, e a gente tenta e não melhora com nada, ou depressão, ou ansiedade, a gente tenta. Algumas pessoas melhoram, mas para quem não melhora, daí não tem jeito, a gente tem que buscar outra alternativa, né? Mas, para alguns casos de câncer de mama, por exemplo, né, se for esse o caso, tem alguns fitoterápicos que são contraindicados também, né? A isoflavona, por exemplo, por muito tempo a gente usava isoflavona para quem tinha câncer de mama. Hoje a gente sabe que ela aumenta risco, porque a soja, ela se transforma, os princípios ativos da soja, né, se transformam em estrona, que é aquele hormônio vilão que eu falei. Então é pior do que usar o próprio hormônio bioidêntico, né? A Cristina está perguntando. Desculpa, a Cristina está perguntando se tibolona é um fitoterápico. Tibolona? Não. Não é. Tibolona não é um fitoterápico. É uma substância que imita o hormônio, mas não é o hormônio. Mas ela aumenta a densidade mamária e mais do que os hormônios bioidênticos em baixa dose. Mas é uma boa opção, mas não é fitoterápico. Bom, falamos aqui então agora da terapia de reposição hormonal, que existem esses hormônios hoje bioidênticos, que são hormônios seguros, né? E que, de novo, cada caso é um caso, que você tendo ou não o histórico de câncer de mama, também tem, em alguns casos, dependendo do histórico, é possível sim usá-los, né? Aí agora a GG Lima está perguntando, e quem tem problema de tireoide também? Trata, né? A tireoide, que precisa, é incrível, ajuda muito, e trata a menopausa, não tem problema nenhum, pode usar. Uma coisa não inviabiliza a outra. Não. Tá. Vamos falar um pouquinho agora das terapias alternativas à terapia de reposição hormonal. Né? Então, por exemplo, não pode de jeito nenhum usar nenhum tipo de hormônio, nem dos bioidênticos. Tá sentindo muito calorão ou tá muito irritada? Quais são as soluções? Uma delas que eu tinha lido era a isoflavona, também li a respeito do óleo de prímula, enfim. Conta um pouquinho pra gente como é que você faz quando não pode mais de jeito nenhum usar a terapia, a reposição hormonal. Olha, tem várias alternativas. Então, fitoterapia, né? Práticas corpo-mente que ajudam muito, né? Então, yoga, meditação, tai chi chuan, qigong, ajudam muito nos sintomas, mais do que a gente possa imaginar, principalmente nos calores e na insônia, né? Chá de banana é muito legal para insônia,
né? Então, se vocês colocarem uma banana inteira com casca para ferver, desde que seja orgânica, senão a gente vai tomar agrotóxico na água, né? Mas a gente faz um chá, ferve a banana com casca, toma aquela água antes de dormir. É riquíssimo em magnésio, a casca da banana. O magnésio calma também, então ajuda muito nesse sintoma, que é um sintoma muito comum nessa fase, né? Que é a insônia. De fitoterápicos, a gente tem também a maca, a mucuna prurens, tríbulos terrestres, ioimbina, são várias plantas, né, que podem ajudar a gente a ter mais energia, a ter um efeito parecido com o da testosterona, né, com o da testosterona, então aumenta a lubrificação, que mais? Fala um pouquinho da maca. Como é que a maca peruana atua? Vamos falar um pouquinho desses que você falou, assim, para as pessoas terem mais acesso. Uhum. A maca peruana, ela tem um princípio ativo dentro dela. Não sei se vocês sabem o que é princípio ativo, mas a planta, ela não tem perna para correr. Então, toda vez que ela é agredida, ela produz algo para se defender, né, das pragas, da chuva, do sol. Quando a gente coloca agrotóxico, ela não precisa se defender de nada, então ela não produz tanto. Mas quando é uma planta orgânica, ela produz esse princípio ativo, que é um fitoquímico que a gente usa para o nosso benefício, né? E a maca, ela tem um princípio ativo que é muito semelhante à testosterona, né? Então, ela estimula a produção nossa própria de testosterona e, além disso, ela estimula a nossa produção de dopamina, né? A dopamina é um neurotransmissor muito bacana, né? Que traz bem-estar. Então, é por isso que a maca é bacana. E a gente pode usar a maca na farinha, assim, jogar no suco, no shake, na panqueca. Mas aí também a porção vai ser individualizada de acordo com a necessidade de cada pessoa, né? Daí a gente pode fazer, daí individualizando, pode fazer em extrato seco, em cápsula, e aí a dose é individualizada também. Então você falou da maca e você falou de mais um, eu tô com a minha memória péssima, tô na perimenopausa. Vou te dar progesterona, hein? Tô brincando. A mucuna prurens é muito legal. A mucuna prurens, ela vem do feijão preto. E ela melhora muito a saúde sexual em homem também, né? Mas na mulher também é bacana. É que se a gente vai comer o feijão... Mais para libido ou para o ressecamento vaginal? Para os dois, porque a testosterona ela aumenta a lubrificação vaginal, né? Então ajuda. Porque a gente teve uma pergunta que já passou aqui faz tempo, eu não consegui anotar o nome, que ela perguntou sobre o ressecamento vaginal, o que teria de terapias alternativas que não fosse de reposição hormonal para o ressecamento vaginal. Então, uma coisa legal é uma delas. É uma delas, mas uma coisa legal é o óleo de coco para o ressecamento vaginal. O óleo de coco é maravilhoso, né? Ele tem uma substância, ácido cáprico e caprílico, que é antifúngico, né? É bactericida também. Então, melhora a flora vaginal, lubrifica. É bem bacana o óleo de coco também. Para quem não pode usar outras coisas, é bem legal. Você tinha falado da maca peruana, falou desse nome difícil que eu não consigo repetir. Mucuna. Da mucuna. Bem indígena. E você tinha falado de mais um também, eu acho. Tríbulos terrestres. Tríbulos terrestres, só nome fácil. Vamos lá. Fala do tríbulos terrestres. É a mesma ação da mucuna e da maca, aumenta a testosterona e dopamina. Ah, tá. Eles são o mesmo... Funcionam da mesma forma. E o óleo de prímula? Ele funciona? O óleo de prímula não funciona? Como é que ele O óleo de prímula é o seguinte, ele é rico em ácido gama-linolênico, né? Que tem uma ação central. Então, e ele tem uma ação anti-inflamatória central. Quando a gente perde hormônio,